Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se não me conhece, eu sou Cleciane Rodrigues. Eu prego o evangelho nas minhas redes sociais. Eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram para você me seguir e acompanhar mais das minhas postagens. De hoje eu vim falar a respeito do devocional. Como eu sei que é um assunto que muitas pessoas têm dúvida, eu resolvi trazer aqui mais detalhadamente, falar um pouco mais. O devocional, gente, é um momento que nós tiramos do nosso dia para ter comunhão com Deus, para ouvir a sua palavra, para orar. Não que nós não possamos orar fora desse devocional, nós podemos sim, mas esse momento é para estarmos inteiramente na presença. O devocional, basicamente, você vai orar, ler a palavra e adorar a Deus. Precisa seguir um passo a passo e todos os dias fazer o mesmo. O Espírito Santo vai querer de você coisas novas durante os devocionais. E quando nós fazemos o devocional um passo a passo, algo obrigatório, isso se torna pesado, algo que deveria ser leve para nós termos mais comunhão com Deus, para nós estarmos na sua presença e conhecermos mais profundamente. E também podemos nos tornar religiosos quando não temos essa flexibilidade. Primeiro, eu digo você escolher um horário do seu dia para você fazer o devocional. Eu gosto sempre de começar o meu dia fazendo o meu devocional. Eu gosto sempre de fazer na parte da manhã, mas se para você é impossível, escolha outro que dê para você fazer. O importante é você fazer o seu devocional todos os dias. Pode escolher apenas um versículo para meditar. Meditar é você, digamos assim, ruminando aquele versículo dentro de você, pensando sobre ele. E o que me ajudou muito a ver mais Deus foi escrever o que Deus vai falando, porque às vezes eu não anotava e depois de um tempo eu não sabia o que Deus falava porque eu já tinha esquecido. Então, quando você anota, você pode voltar depois de um tempo e ter uma compreensão maior ainda do que o que você já escreveu quando Deus falou com você. Eu gosto sempre de orar antes de iniciar o devocional. Eu oro sobre as coisas que eu quero falar com Deus. Eu oro pedindo o Espírito Santo para abrir meus olhos espirituais para poder entender o que Deus vai falar comigo. Eu oro pedindo sabedoria. Oro sobre as minhas questões. Eu oro pedindo para que Deus me faça entender o que Ele quer falar comigo. Porque na palavra de Deus diz para nós irmos em orações e súplicas e colocarmos diante dele as nossas necessidades. E Deus, que sonda o nosso coração, os nossos desejos, nos dá o que nós precisamos e não o que nós queremos. Muita gente confunde. Por isso, muitas das orações não são respondidas porque as pessoas pedem mal. Elas pedem apenas os desejos da carne, os desejos para coisas dessa terra, ao invés de pedir para Deus coisas que têm a ver com o céu, que têm a ver com o propósito aqui na terra. Não é errado pedir, mas você deve ter como prioridade as coisas do céu. E aí você pode escolher um momento do seu devocional para adoração, escolher um louvor que adore a Deus, um louvor que esteja falando no seu coração para você adorar, que você sinta a presença. E você pode fazer ou antes, ou depois, ou durante, você que escolhe. O Espírito Santo vai falando ao seu coração a respeito do que ele quer durante o seu devocional. Nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós, para sermos o nosso ajudador e consolador. Então, Ele que nos ajuda no nosso devocional, no nosso dia a dia, Ele que nos convence do pecado e da justiça. Deus trabalha por meio do Espírito Santo em nós. Deus fala pela pessoa do Espírito Santo. Por isso, nós também precisamos ficar um tempo em silêncio durante o nosso devocional, para que a gente possa conseguir escutar a voz de Deus. Como muitas pessoas imaginam, Deus não fala só de forma audível, Ele fala de diversas formas. Ele pode trazer à memória um ciclo, um momento, algum livro, alguma parte de um livro que você leu. Ele fala também através do testemunho interior. Quando você tem convicção de algo, você sabe que foi ele que falou com você. Para discernirmos quando Deus fala conosco. Quando Deus fala conosco, tem base bíblica, sabe? Mesmo que não tenha escrito tudo o que ele disse, vai ter uma base lá na Bíblia e Deus nunca vai contra a sua palavra. Quando são as nossas emoções, não tem base bíblica. É algo que nós imaginamos. O inimigo, ele mistura verdade com mentira para causar confusão. Então, basicamente é oração, louvor, adoração, leitura e meditação da palavra. Se você já ora em línguas também, eu indico colocar na sua rotina também alguns minutos para orar, porque a oração em línguas edifica a nós mesmos. E quanto mais nós oramos, mais Deus vai limpando o que é ruim dentro de nós. Quanto mais você orar, melhor é. Mais Deus pode trabalhar na sua vida. E se você está iniciando a leitura e não sabe por onde começar, eu indico começar pelo livro de João. Lá, o apóstolo do amor, ele é conhecido, ele fala sobre Cristo na visão Filho do Homem. Os 4 evangelhos são o mesmo evangelho de Jesus, mas foram destinados a um grupo de pessoas diferentes e mostram também versões diferentes de Jesus. Acredito que vai te ajudar muito a entender sobre quando Jesus veio à Terra, sobre o Evangelho. Se você ainda tem alguma dúvida em relação ao devocional, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Você pode mandar a sua dúvida para mim lá no direct do Instagram. Esse vídeo te abençoou, te ajudou, envia para mais pessoas.
curte, comenta e compartilha porque ajuda a entregar para outras pessoas para que elas possam também ser ajudadas por esse vídeo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.